o ratinho do relógio gigante na cidade de Ruelândia. Quase todo mundo vivia com pressa. Não era por maldade, era hábito. O sino da torre central tocava de hora em hora, e as pessoas corriam como se o som fosse um comando invisível. Anda, anda, anda. Só um morador parecia não obedecer à pressa. Nino, um ratinho pequeno, de olhos brilhantes e sorriso fácil, que morava escondido dentro da própria torre do relógio. Nino tinha um segredo. Ele não estava ali por acaso. Ele era o guardião das engrenagens, não por título, nem por herança, mas por escolha. Quando a cidade dormia, Nino descia pelos túneis internos, passava por canos quentes e escadas estreitas, e chegava ao coração da torre, um emaranhado de engrenagens enormes que giravam como um mundo próprio. E toda noite ele fazia a mesma coisa: colocava uma gotinha de óleo onde rangia, ajeitava uma mola fora do lugar, e apertava um parafuso que insistia em afrouxar. Porque se o relógio parasse, a cidade inteira parava junto. E foi numa noite comum, uma noite que deveria ser comum, que Nino percebeu algo estranho. O relógio estava atrasando. Pouco, quase nada. Mas Nino conhecia o som de cada dente, de cada peça. Ele ouvia os segundos como quem ouve respirações. Isso não é vento, murmurou, encostando a orelha numa engrenagem. Isso é medo. Medo? Engrenagem não tem medo. Engrenagem gira. Só gira. Mas o som estava diferente. Como se o metal estivesse hesitando. Nino pegou sua lanterna, feita com uma tampinha de garrafa, e um cristalzinho que ele tinha achado numa feira, e seguiu o barulho até uma portinha interna que ele quase nunca abria. Atrás daquela portinha, havia uma passagem antiga, estreita, com pedras úmidas e marcas de pó. Um lugar esquecido da torre. Nino abriu com cuidado. E ali, no escuro, ele viu algo que não deveria existir dentro de um relógio, um pedaço de sombra. Parecia fumaça, mas mais pesada. Não flutuava, escorria. E, onde ela tocava, o metal perdia brilho. Nino respirou fundo. Tá, isso é novidade. A sombra se mexeu, como se tivesse ouvido. E então uma voz saiu dela, uma voz baixa, arrastada, como se risse sem alegria. Guardiãozinho, você cuida do tempo, mas não cuida do que ele faz com as pessoas. Nino deu um passo para trás, coração acelerado. Quem é você? A sombra se esticou um pouco, tomando a forma de um vulto com bordas tremidas. Eu sou o que nasce quando a cidade corre demais. Eu sou o resto do tempo. Esmagado. Nino engoliu seco. Você está dentro do relógio. Eu estou no lugar perfeito, sussurrou a sombra. Eu vou fazer o relógio atrasar. 1 segundo hoje, 2 amanhã, até que ninguém mais saiba a hora certa. E então eu vou mandar. Nino apertou a lanterna. Você não manda em nada. Isso aqui é uma torre, não um trono. A sombra soltou um som que parecia uma risada distante. Você é pequeno, guardiãozinho. Você acha que uma gota de óleo e um parafuso apertado seguram o mundo? Nino olhou para as engrenagens, para os dentes de metal, para a mola principal que pulsava como um coração. Ele era pequeno, sim, mas sabia de uma coisa que a sombra não sabia. Pequeno não significa fraco. Significa que você pode entrar onde ninguém entra, e consertar o que ninguém vê. Nino fechou a portinha devagar e correu pelos corredores internos. Subiu escadas, escorregou por um tubo de ventilação, e saiu num buraco que dava para o telhado da torre. Lá em cima, o vento batia forte, e a cidade parecia um tapete de luzes. Nino procurou alguém, qualquer alguém, mas era tarde. Quase todo mundo dormia. Quase. Na pracinha, embaixo de um poste, ainda tinha uma pessoa, Dona Soraya, uma relojoeira antiga que às vezes passava pela torre para conferir o sino. Nino desceu rápido, correndo por calhas e escadinhas, e apareceu na frente dela como se tivesse brotado do nada. Dona Soraya arregalou os olhos. Santo ponteiro, um rato. Nino levantou as patas, tentando parecer o mais amigável possível. Ele sabia que, se ela gritasse, ele estava perdido. Em vez de falar porque ninguém acreditaria, ele apontou para a torre e fez um gesto urgente. Venha. Dona Soraya franziu a testa. Você quer que eu te siga? Nino assentiu com força. Ela olhou em volta, desconfiada. Depois olhou para a torre. E algo nela, talvez instinto, talvez curiosidade de relojoeira, fez com que ela fosse. Nino guiou Dona Soraya por uma entrada lateral. Ela tinha chave. Ele sabia. Ele já tinha visto ela usando.
Dentro da torre, a luz era amarela e o ar cheirava a madeira velha e metal. Nino a levou até a portinha secreta. Dona Soraya abriu e viu a sombra. Na mesma hora, o rosto dela perdeu cor. Isso não é poeira. A sombra virou a cabeça lenta, uma humana que entende do tempo. Dona Soraya deu um passo firme, mesmo com medo. Quem é você? Eu sou o atraso, o esquecimento, o espaço entre um compromisso e outro, esmagado até virar raiva. A sombra escorreu mais perto das engrenagens. A cidade vai aprender. Vai sentir como é viver sem saber a hora. Nino subiu no ombro de Dona Soraya e puxou a orelha dela de leve, como se dissesse: agora. Dona Soraya respirou fundo e fez uma coisa inesperada. Ela pegou do bolso um relógio de bolso antigo, abriu a tampa e colocou no chão, perto da sombra. Você quer controlar o tempo? Ela disse. Então encare o que ele é de verdade. A sombra pareceu curiosa, se aproximou, e, no reflexo do relógio de bolso, a sombra se viu, mas não como sombra. Ela se viu como um amontoado de rostos cansados, pessoas olhando para o chão, crianças esperando atenção, gente com pressa demais para sorrir. Era a cidade inteira, comprimida. A sombra tremeu. Pare com isso, não disse Dona Soraya. Você nasceu porque as pessoas esqueceram de viver, e você está tentando piorar isso. Mas atrasar o relógio não devolve tempo, só rouba mais. A sombra se contorceu. Eu vou quebrar tudo. Ela avançou para a engrenagem central. Nino saltou do ombro da relojoeira e correu para a mola principal, onde uma alavanca antiga controlava o toque extra do sino, um mecanismo que quase ninguém usava. Ele puxou a alavanca com as duas patas, fazendo força. O sino, lá em cima, tocou uma sequência diferente. Não era o toque da hora. Era um toque antigo, usado só em festivais. Um som que dizia: atenção, a cidade está viva. O barulho ecoou pela madrugada. Luzes acenderam nas janelas. Portas se abriram. Pessoas saíram de casa confusas, com cobertas nos ombros. O que aconteceu? Alguém gritou. Incêndio. Outro perguntou. E Dona Soraya, da janela da torre, gritou com voz forte: não é incêndio. É um aviso. Sergipe, a gente não parar de correr, o tempo vai virar contra nós. O povo ficou em silêncio por um segundo. Silêncio de verdade, aquele que a cidade quase não tinha. E, naquele silêncio, a sombra dentro do relógio enfraqueceu. Ela odiava silêncio, porque no silêncio a gente escuta a própria vida. A sombra tentou se levantar, mas parecia menor. Nino correu até ela e, pela primeira vez, falou não com palavras humanas, mas com o que ele tinha, o gesto. Ele apontou para o peito da sombra, depois apontou para a cidade, e fez um gesto simples: respira. A sombra tremeu. Eu só queria que eles sentissem. Dona Soraya se ajoelhou, sem tocar. Eles vão sentir, mas não com medo, com lembrança. Lá fora, algumas pessoas começaram a falar baixinho. Eu nem lembro a última vez que sentei na praça. Meu filho vive me chamando e eu sempre digo: depois. A gente está correndo para quê? A sombra diminuía a cada frase. Não porque estava sendo derrotada, mas porque estava sendo entendida. Nino observou, com o coração apertado, quando a sombra virou um fio escuro, fino como fumaça, e entrou no relógio de bolso de Dona Soraya. O relógio fechou sozinho. Tic, tac, tic, tac. Dona Soraya olhou para Nino. Você salvou a cidade. Nino deu de ombros como quem diz: só fiz meu trabalho. Ela sorriu. Então você é mesmo o guardião das engrenagens. Nino sorriu de volta. Na manhã seguinte, a cidade acordou diferente. Não perfeita, mas diferente. O sino tocou a hora certa e, mesmo assim, algumas pessoas ficaram mais tempo na cama, só ouvindo o vento. Crianças foram à praça. Adultos sentaram para conversar. E, por alguma razão, a pressa parecia menos dona do mundo. Nino voltou para dentro da torre, abriu a portinha secreta e olhou para as engrenagens, que giravam macias de novo. Ele acendeu a lanterninha e sussurrou: pode girar. Eu estou aqui. E lá embaixo, na cidade, alguém riu. Uma risada simples. E isso, para um guardião pequeno dentro de uma torre grande, era o som mais bonito do tempo.